A Domitila está fazendo um baixo esmalte, trabalhando com o corante, e ela vai explicar o que ela fez. O corante, ele é mais fácil de trabalhar do que o esmalte, porque o esmalte costuma endurecer, né? A gente tem que bater, mexer. Já o corante, ele dilui com facilidade na água. E ele vai a uma queima também mais baixa do que o esmalte, né? O corante. Sim, você pode queimar É até isso? 1050 graus. E depois, para garantir a fixação do corante, o que tem que ser Aí feito, é Domitila? preciso passar o esmalte transparente. Sim, olha que lindo. Aí ele fixa e dá um brilho, Isso né, mesmo. na Ela fez peça. um desenho aqui, a Domitila desenha bem. Ela fez o desenho do gatinho. E essa peça vai pro seu netinho, né? Que Pro meu netão. netão. E vou te mostrar a caneca que ela modelou. Olha que lindo o trabalho, né? Ela modelou a peça, né, que é o suporte de expressão, e agora ela está fazendo a pintura de baixo esmalte usando o corante cerâmico e finalizando depois com esmalte transparente. A caneca foi lavada, foi feito um desenho e depois colocado uma tinta que é de baixa temperatura, né? De baixa queima. No estilo da... Como é que chama aquilo que a gente faz bem aguada mesmo? Tipo uma Esqueci o nome. aquarela, Como né? aquarela, mas não é bem uma aquarela porque é mais forte a tinta, Isso, né? é uma pintura de cobertura, né? É Com isso, é corante esse o nome, cerâmico. né? Isso, muito bem, E Domitila. depois, agora estou passando o esmalte transparente, que está com um pigmento para poder dar cor, para a gente saber onde que está passando. Estou passando primeiro nas partes claras, para depois passar no preto, para não correr o risco de sujar o pincel e manchar a tinta. Olha como ela é didática, hein? Acabei de receber que você tirou do forno essa caneca que eu fiz para o meu neto Henry. Que linda que Ele ficou. gosta muito de peixe, ele pesca, então eu fiz na técnica aquarela. Aquarela fez um trabalho bem personalizado Isso. e olha, ela explorou toda a habilidade artística do desenho e da pintura. E por Excelente. fora só o esmalte transparente, fica na cor da argila. Né? Gostei. Parabéns. Obrigada. Eu estou muito satisfeito com o resultado dessa minha peça. Primeiro eu fiz a caneca, né, que é uma coisa agradável. Fiz o pássaro para complementar aqui e consultei o meu neto, o Igor, que ele gostaria que eu fizesse, que a caneca era para ele falou um gato. Aí eu estilizei esse gato e eu fiz com a técnica de cobertura Com os corantes. com corante. Dá a impressão que é aquarela, mas é cobertura com corante. Muito bem. É semelhante, mas é outra, é um pouco diferente, né? Perfeito. E eu estou muito contente com o resultado, achei que ficou ótimo. E a cobertura aqui, olha, é com esmalte transparente, que passei até embaixo. Legal. E tem uma E o pássaro também foi feito com a cobertura, ó. Ficou lindo, Domitila, eu amei. E aí eu vou contar para vocês as características do baixo esmalte depois. Ficaram lindas as peças da Domitila. E eu vou usar estas peças para passar algumas orientações, como os cuidados que nós devemos ter com as peças queimadas em baixa temperatura, 1000 graus. Esse tipo de trabalho que a Domitila fez, ela usou corante cerâmico. E o corante queimado em alta temperatura, alguns corantes eles volatilizam, eles desaparecem. Então, se você for queimar em alta e for fazer um tipo de trabalho assim, um baixo esmalte, a minha sugestão é você utilizar os óxidos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um óxido de ferro, né, que é um pozinho que você aplica da mesma forma. A parte técnica é a mesma. A peça queimada em baixa temperatura, ela tem uma alta taxa de absorção dos líquidos. Eu vou fazer um teste também para te mostrar nessa caneca aqui. Ela costuma transpirar, sabe? É como se ela soasse.
E em alguns casos, às vezes até ela vaza os líquidos também. O ideal é que o corpo cerâmico fique bem fechado, com os poros bem fechadinhos. Então, quando você compra a sua massa cerâmica, por exemplo, aqui eu tenho uma massa Pascoal. Vou erguer aqui para você ver. Aqui no rótulo indica a temperatura de 800 a 1300 graus. Então, eu preciso de pensar num equilíbrio. Para a queima do biscoito, se eu queimar já numa temperatura muito elevada, os poros vão ficar muito fechados. E aí, na etapa da esmaltação, quando eu for aplicar o esmalte transparente, ele não adere, não segura tanto esse esmalte transparente. Então, no biscoito eu queimo a 900 a 800 graus e depois na esmaltação eu queimo na temperatura indicada do rótulo, uma temperatura mais elevada. Isso para uma linha mais profissional. Então, a temperatura ideal é a temperatura máxima que o rótulo indica quando você adquire a massa cerâmica. Essa daí seria o mais indicado. Entretanto, no que a Domitila ensina, ela ensina, explica, demonstra, é a pintura com o corante cerâmico, que numa temperatura muito elevada, alguns corantes eles volatilizam, eles desaparecem. Por isso a gente utiliza os óxidos quando você faz essa técnica de pintura em alta. Aqui está o teste na canequinha da Domitila. Eu coloquei 50% de água na caneca e observe que essa parte está mais escura. Quer dizer que ela não retém tanta umidade, não quer dizer que eu sinto que vazou aqui, tá? Mas ele não retém plenamente. Eu deixei essa peça da Regiane passando a noite com água para fazer um teste de absorção. Olha que interessante, não teve vazamento de água, porque essa argila queimou no seu ponto máximo e os poros ficou bem fechado. E o melhor utilitário é aquele que você conseguir fazer, porque o feito é o melhor que perfeito. Eu faço e queimo aqui a 1000 graus, tomando alguns cuidados. E se você conseguir combinar a argila ideal, né, com a temperatura indicada no rótulo, né, com o esmalte ideal, né, também seguindo as orientações de quem formulou, de quem fabricou, é o melhor caminho, gente. Então, seguindo essas combinações, o esmalte apropriado, a queima na temperatura apropriada, usando os óxidos ou usando os corantes também na temperatura apropriada. Um abraço.